Texto para, texto para a próxima questão. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na+, para o meio extracelular e K+, para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Beleza, essa ilustração aí, o Dinho, o Capetinga, os professores de biologia vão explicar para vocês. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade da corrente estabelecida a 7 vezes 10 a menos 6 amperes. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então vamos primeiro fazer a conta. Aqui ele me deu o U é 0,07 volts, e aqui ele me deu o I, que é de 7,0 vezes 10 a menos 6 amperes. Vou colocar esse número aqui em notação científica. Eu vou andar com ele 2 casas para a direita, a vírgula aqui 2 casas para a direita, 1, 2, vai virar 7 vezes 10 a menos 2. Aí eu faço a conta. U igual a RI. 7,0 vezes 10 a menos 2 é igual a R vezes o I, que é 7,0 vezes 10 a menos 6. Esse termo aqui, ele está multiplicando do lado esquerdo, do lado direito da equação. Então, ele vai passar para cá, dividindo. Vai ficar 7 vezes 10 a menos 2, dividido por 7 vezes 10 a menos 6. É igual a R. Essa divisão é fácil. Divide o 7 por 7, dá 1. E aí, você pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2, menos com menos dá mais. Então, dá menos 2 com mais 6, dá mais 4. Vamos colocar esse mais ali só para evidenciar. Agora a pergunta é, qual é a ordem de grandeza desse número? É 10 elevado a 4. Por quê? Porque o número que está multiplicando a potência de 10, ele é menor do que 3,16. Toda vez que te perguntar em ordem de grandeza, vou chamar de OG, ordem de grandeza. Essa ordem de grandeza ela pode ser 10 elevado a n ou 10 elevado a n mais 1. Como assim? Se o número que multiplica a potência de 10 for menor que 3,16, você usa 10 elevado a n, que é esse caso aqui, tá vendo? 1 vezes 10 a mais 4. Então, eu deixei 4 mesmo. Agora, se o número fosse assim, por exemplo, 5 vezes 10 a 4, a ordem de grandeza dele seria 10 elevado a 5. Por quê? Quando o número for maior ou igual a 3,16, esse número aqui, ó, que está em verde, por isso que eu fiz de verde aqui, você tem que somar 1 no expoente da potência de 10. Tá bom? Regrinha de ordem de grandeza. Você analisa o número que está do lado. Se ele for maior que 3,16, a ordem de grandeza do número é 1 expoente a mais. Se ele for menor que 3,16, você deixa do jeito que está, por isso que deu 10 a 4 ali. Tranquilo?